Hoje, em 9 minutos, uma entrevista com o presidente da Associação de Motoclubes e Motociclistas do Espírito Santo, Jobel Guilherme de Ribas Ramos. Jobel, o motocicleta está quase virando sinônimo de suicídio. Esse assunto até demorou a chegar aqui no programa, em função digamos assim, do problema social que está se tornando essa questão da morte de motociclistas. Quase todo dia morre alguém na moto. Como é que como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão vendo isso? Você veja bem o seguinte, a questão hoje, realmente o que você falou está virando suicídio, porque nós temos 3 grandes culpados, né? O primeiro culpado são as empresas que contratam esses motoboys e elas obrigam eles a fazer determinados trabalhos com determinado prazo. Eles até estão pagando a mais para que eles possam fazer isso. Isso aí você sabe que é um estímulo para os motoboys que acabam fazendo o que não devem fazer no trânsito. O segundo culpado são os nossos políticos, que em vez de se preocupar em criar leis que possam ajudar nesse sentido, a diminuir esses acidentes, eles se preocupam com coisas como agora foi aprovada uma lei em que nós vamos ser obrigados a ter o número da placa no nosso capacete. Aí eu pergunto, o que vai melhorar? Porque o deputado que fez essa lei disse que é para evitar assaltos ou assassinatos. Ninguém, em sã consciência, nós sabemos que o bandido, ele não vai pegar a moto dele, não vai pegar o capacete que tem a placa dele para ir cometer um crime. O que pode ocorrer é que ele vai roubar um capacete de alguém, vai cometer o crime e quem vai responder pelo crime vai ser o dono do capacete. Quer dizer, são leis ridículas em que eles normalmente vêm de cima para baixo, eles não consultam. Quer dizer, tem muita coisa que eles poderiam fazer. Uma das coisas seria, já que as empresas contratam o motoboy para trabalhar, qual é a garantia que o motoboy tem? Ele não tem um seguro, ele só tem um seguro obrigatório que é de R$12.000. Quer dizer, ele morre, a família com R$12.000 vai fazer o quê? Eu acho que essas empresas, deveria haver uma lei para que qualquer acidente que ocorresse, quem pagasse seriam as empresas, e não o motoboy. Se tem uma multa, a empresa tem que pagar, não o motoboy. Porque com isso você ia dar uma segurada um pouquinho neles. E o terceiro são os próprios motoboys, que hoje eles aceitam, é lógico, muita gente vai dizer, mas eles precisam ganhar mais. Então eu acho que as empresas primeiro devem pagar melhor, do que estarem dando estímulo financeiro para que ele faça 10, 20 corridas num dia. Veja bem, pagar melhor, então assumir a responsabilidade. O que acontecer com o motoboy, na verdade, passa a ser responsabilidade da empresa. Com certeza. Lógico que isso vai, ou seja, tira a pressa, tira aquela cobrança de produtividade em que o cara tem que andar mais em menor tempo, não é isso? Exatamente. Agora, no que dizer, isso quando a empresa contrata o motoboy para essa função, né? E no caso dessas empresas que fazem o serviço por demanda, Contrata são os freelancers. Os freelancers. Exatamente. Agora foi aprovada uma lei que entra em vigor no próximo dia 4, que qualquer pessoa que vá trabalhar com a moto, ou como mototáxi, ou como frete, enfim, ela tem que se adequar a essa nova lei. Essa nova lei tem alguns pontos que já o próprio sindicato já havia brigado, os motociclistas já haviam pedido, que são, por exemplo, a partir de agora, só vai poder fazer esse tipo de trabalho pessoas que tenham 2 anos de carteira A e que tenham no mínimo 21 anos. Ou seja, menos de 21 anos não vai poder trabalhar nesse setor. Com isso, a esperança de que se diminua bastante esses acidentes, porque hoje não é cabível que alguém com 18 anos tire a carteira no mês seguinte ele está trabalhando como motoboy. Ele está aprendendo ainda, ele vai aprender a andar ainda com a motocicleta. Ele está habilitado, na verdade, para aprender. Exatamente, só para andar, não é para o dia todo. Porque você veja bem, o motoboy, eu ando de moto, adoro andar de moto, só que chega uma hora que cansa. Então o motoboy começa a trabalhar às 7 horas da manhã, vai trabalhar às vezes até 7, 8 horas da noite. Quer dizer, durante esse período ele vai cansando. O reflexo, exatamente. Caindo. E eu sei que eles têm quanto menos descanso eles tiverem, melhor para eles. Ou seja, ando mais, ganho mais. Quer dizer, então são coisas absurdas que isso aí, alguém tem que tomar uma providência. Uhum. E
eu acho que é a hora dos nossos políticos. Em vez de se fazer preocuparem. leis para engarrafar fumaça, fazer lei que mais atende à necessidade de vocês. Exatamente. São coisas que, por exemplo, a nossa associação, uma associação que ela cuida dos interesses dos motociclistas, não a questão de trabalho. Mas essas leis ridículas que estão aí, outras leis que nós já temos, por exemplo, nós temos hoje, em Minas Gerais, um deputado lançou uma lei e foi aprovada. Hoje, em Minas Gerais, não existe IPI para compra de capacete. Quer dizer, aqui no estado poderia também, que já é uma grande coisa, porque vai ajudar muito os motociclistas, porque afinal de contas o capacete é um item de segurança. Então, esse tipo de coisa que a gente quer que o político faça. Que ele procure o sindicato, procure as associações e veja quais são as ideias, que eu acho que é muito mais fácil 2, 3 cabeças estar pensando que uma só. E quanto a essa lei agora que foi aprovada, quanto à questão da placa, nós não aceitamos isso. Tanto é que está havendo uma movimentação a nível nacional para que seja um dia feito. Nós não sabemos ainda o que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer uma coisa, porque é inaceitável uma coisa dessa. Partiu de um deputado, tenho certeza que ele nunca andou de moto na vida, ele está se preocupando com a segurança. Não consultou, no caso, as entidades representativas? Simplesmente lançou e foi aprovado. Sim. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o presidente da Associação dos Motoclubes e Motociclistas do Estado do Espírito Santo, Jobel Guilherme Ribas Ramos. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Associação dos Motoclubes e Motociclistas do Estado do Espírito Santo, Jobel Guilherme Ribas Ramos. Jobel, a questão do seguro, seguradores já aceita fazer seguro de motoqueiro? Vocês têm preconceito com a palavra ou não? Não, veja bem. Motoqueiro e motociclista? Motoqueiro, veja bem, motoqueiro é normalmente o pessoal que... O problema é que foi... Eles próprios criaram essa divisão. Porque normalmente o motoqueiro faz um monte de coisa ele vai contra as leis, e o motociclista mais é aquele cara que tem a moto para passear, entendeu? Para se divertir. Mas não existe preconceito. Desde que tenha 2 rodas, não existe tamanho, nada disso. Segurador, e vocês as seguradoras, já que vocês são alto risco? Veja bem, dificilmente uma seguradora faz um seguro para motoboy. Ela faz seguro para motos grandes, hoje já existe N empresas que fazem, mas... Você sabe que não vai ser usado. Exatamente. Agora, pelo menos eu não conheço nenhuma que faça seguro para motoboy. Sabendo que ele vai trabalhar com a moto, eu ainda hoje não conheço. Para motos de média e grandes cilindradas, já existe, desde que você não use a moto para você trabalhar. Para serviço. Serviço. Através da empresa que contrata ou que usa o motoboy, será que é possível contornar essa dificuldade? Veja bem, eu acho que... porque hoje você tem diversas profissões que são de alto risco, e eles têm seguro. Então, através das empresas, eu acho que pode se colocar, mas eu acho que as empresas não vão querer fazer isso. Pelo menos até hoje não fizeram, que se quisessem já teriam feito. Né? Eu acho que ele deveria. Mas às vezes a pena não é cobrado, entendeu? Também tem isso. Às vezes as pessoas, eu nunca pensei em fazer isso. Sabe por que eu nunca pensei em fazer isso? Porque nunca me ocorreu pensar, ninguém nunca me cobrou. Exatamente. Né? É uma bandeira boa para vocês, inclusive. Sim. Eu acho que essa parte que entra o sindicato, que é o Sindimotos, que tem que fazer alguma coisa a respeito. Né? Agora, outra questão, Jobel. Tem uma lei que estabelece o distanciamento de 1,5 metro da moto para o carro. E aí como é que fica os corredores? Porque sem corredor... A moto vira o quê? Vira um carro pequeno, né? Então, como é que fica isso? Como é que administra isso? Veja bem, eu acho que... Ou isso é outra lei que foi feita porque nunca deu de moto? Não vai funcionar essa lei. Para você ter uma ideia, foi feito em Santa Catarina, o sindicato, entraram junto ao Detran e disseram, olha, nós vamos fazer uma demonstração para vocês como não vai funcionar. Eles colocaram 350 motos. Passava um carro, entrava uma moto. Passava um carro, respeitando 1,5 metro. A cidade parou. A cidade para. O nosso trânsito já não anda aqui. Imagine você colocando uma moto atrás de cada carro, que vai ocupar o espaço. Quer dizer, é inviável isso também. Não adianta. Eu acho o seguinte, a questão do corredor, você tem que saber como andar. Não pode andar como estão andando hoje.
a 60, 70 por hora no corredor. Isso aí é coisa que não pode ocorrer. Eu acho o seguinte, se você vai andar no corredor, anda seus 20 por hora, 30 por hora, que você tem capacidade de parar a tua moto. Agora, como os motoboys estão usando hoje o corredor a 60 por hora, e outra, já aconteceu comigo. Eu estar 20, 30 no corredor, o motoboy atrás de mim fica buzinando para andar mais. Quer dizer, então é questão de usar a cabeça. Existe a lei, primeiro que guarda nenhum, como é que ele vai poder multar alguém que está andando no corredor? Se ele está lá na faixa, está na calçada. Não tem como multar, não tem como prever isso aí. Então, quer dizer, é uma lei que não vai funcionar. É uma lei burra. É lei burra. É lei burra. Entendeu? Então não adianta. Porque se você tirar esse fator da moto, que é a velocidade, que ele pode chegar antes, a mobilidade, ele vai perder o sentido. Sim. E outra também, hoje a moto ela facilita, ela tem um preço bem menor, que qualquer pessoa hoje pode adquirir uma moto, né? Para trabalhar muito mais fácil também. Hoje eu uso quase a moto também para sair para mim ir trabalhar, eu uso a moto, porque você de carro, se for para mim sair de onde eu moro, para onde eu vou trabalhar, eu levo 2, 3 horas. De moto eu levo 40 minutos. Então, quer dizer, não adianta você querer fazer lei burra. Eu acho que eles têm que chamar os motociclistas, sentar e ver o que pode ser feito. E a relação motorista e motociclista? Melhorou? Veja bem, hoje os motoristas já tá bem mais fácil trafegar. Eles até saem do lado, o pessoal passar, para evitar de pegar no retrovisor, né? Uhum. Então, é claro, existe sempre aquelas pessoas que estão de moto que se aproveitam disso, que querem chutar a porta, querem quebrar retrovisor, sempre tem. Mas eu pelo menos, nunca tive um problema com motorista. Eu ando bastante tempo já. Às vezes a gente vê uma discussão entre motoboy e motociclista, em que, às vezes, o próprio motoboy é culpado. E, às vezes, o motociclista é culpado. Uma outra coisa que eu queria salientar é o seguinte. Hoje, quando a gente fala em estatísticas, 150 e poucas mortes, nunca ninguém... Isso no ano passado, né? No ano passado. Nunca ninguém na imprensa se preocupou em dizer, olha, nós tivemos, por exemplo, hoje tivemos 5 acidentes envolvendo motocicleta, mas que 1 ou 2, o culpado era o motociclista. Isso nunca foi colocado. Qualquer acidente de moto que existe hoje é colocado como o motociclista é o culpado. E não é a realidade. Então, acho que essa estatística, já tivemos reunião no Detran, eu pedi para que essa estatística fosse melhor colocada. Melhor explicado, melhor interpretada. Espera aí. O motociclista você diz que essa proporção, de 5 você diria que 2 são de moto? Com certeza. Seria 40% então, seria 40% de todos os acidentes. Uma outra coisa, você deve ter visto aí uma semana atrás, não sei quem foi a pessoa, que deu a informação que o INSS estava gastando 70% da verba com o motociclista. Quer dizer, é ridículo. Peraí, isso é ridículo. Isso é uma coisa que quem falou não sabe o que está acontecendo, porque é improvável que num Brasil como o nosso se gaste 70% só com motociclista. Isso aí eu acho que é para mascarar o que nós temos na nossa saúde, que é péssima. Eu acho que só pode ser isso. Uhum. Jobel, eu agradeço muito a sua presença aqui, sua disponibilidade de vir conversar conosco e falar, mostrar o lado de vocês, né? Eu agradeço também e espero que alguém da nossa política nos procure para que a gente possa conversar para fazer alguma coisa pelos motoboys. Tá uma bandeira boa aí, candidatos. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença do presidente da Associação de Motoclubes e Motociclistas do Espírito Santo, Jobel Guilherme Ribas Ramos. Até já. Sou passageiro.